carregarem ou deterem esses cidadãos? Como é que avalia essa situação? Massango, boa noite para si, boa noite, espectadores. Primeiro, da pesa todos aqueles que estão perecendo em face das inundações do país, particularmente aquela família. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Massango. Antes de mais, dar bênção a todas as famílias limitadas em face das inundações, particularmente boa noite, telespectadores, boa noite, Massango. Primeiro, dizer que estamos a dar bênção a todas as famílias limitadas em face das inundações que estão a decorrer no país, particularmente aquela família que perdeu 10 membros da mesma família de forma aqui. Ok. Se pode continuar, doutor Marcelino? Sim, continua. Seguidamente, vamos poder dar alguma observação, alguma análise com relação a esse cenário que ocorreu no Comando Provincial de Maputo, onde nas redes sociais se reporta, neste caso, o cerco dos membros da Cernic ao comando, e que se diz tratava-se, portanto, da busca e captura daqueles que estão envolvidos em cenários de crime. O aviso, aliás, a comunicação de imprensa que aqui nos traz, comunicação conjunta Cernic e PRM, deixa algumas dúvidas com relação àquilo que efetivamente eles estão a dar. Primeiro, já que se sabe de que os perseguidos são agentes da PRM, por que razão que a Cernic tinha que ser ela a poder ir ao comando, ir buscar a esse, e não o próprio comando poder entregar a esses membros que estavam com eles? Aqui alguma coisa que não está bem. Não se tratou aqui de malfeitores fugitivos, neste caso, tratou-se sim de criminosos que estão no seio da corporação policial. Sendo assim, duas instituições que estão a trabalhar para o mesmo fim, tendo-se identificado tais agentes da PRM suspeitos a cometer crime, que estavam, neste caso, junto da corporação da PRM, era digno que as duas instituições, elas, em sua colaboração, pudessem entregar livremente, pegar esses agentes e serem entregues à Cernic. Então, há muitas dúvidas com relação a esse esclarecimento, em relação a essa comunicação conjunta da PRM e Cernic, e nesse contexto. Não podia fazer sentido que houvesse aquele espetáculo de membros da Cernic estarem lá e provocar pânico, inclusivamente, no meio da população. Porque aquele cenário foi televisionado. Vimos a TV Sucesso, por exemplo, que esteve lá a mostrar o cerco que estava a ser feito o comando provincial. Então, por que foi necessário, tendo em conta esse comunicado conjunto que diz de que estão a trabalhar em colaboração? Se estão a trabalhar em colaboração, qual foi a necessidade da Cernic ter que se deslocar ao comando e estar ali para poder exigir a entrega daqueles membros, tendo em conta que os tais agentes estão sob guarda do comando, sob guarda da PRM? Então, o comunicado deixa algumas dúvidas e, por conseguinte, o que veio, pura simplesmente, provavelmente uma questão de lavagem de imagem para salvaguardar as duas instituições. Agora, há um ponto positivo aqui que estamos a começar a colher, essa separação da Cernic para
para o setor público e a Cernic desmembrar-se da PRM. Isso só foi possível, provavelmente, pelo fato da Cernic agora não pertencer ao Ministério do Interior e ter passado para o Ministério Público. E tendo em conta que Cernic está a ver que os seus membros estão a ser dizimados, agora já estão também a ir retaliar-se, a ir perseguir aqueles que dia após dia andavam a eliminar a esses membros da Cernic. A leitura que se pode fazer neste momento é essa. Então, acho eu que começa a aparecer aqui ganhos da separação que houve da Cernic retirar-se do Ministério do Interior, onde está a PRM, para o Ministério Público. Do Ministério do Interior e está no Ministério Público. Está aqui um dos exemplos através dessa investigação. Estamos a dizer, se o Cernic estivesse no Ministério do Interior, não teria essa autonomia ou não ia trazer estes criminosos? Claramente, só para poder ver que eles refugiaram-se ao pai, que é o comando provincial. E o Cernic ficou fora, à espera de autorização para poder lá entrar. Então, Cernic em nenhum momento receberia ordens do comando para perseguir a esses agentes, se estivesse lá dentro. Mas como agora Cernic está na Procuradoria, no Ministério do Público, já tem outro comando. Então o comando protege seus agentes? Quer dizer... Claramente, se é que foi necessário que os agentes da Cernic andassem a perseguir a esses agentes, mostra claramente que não houve colaboração por parte da PRM de voluntariamente entregar a esses agentes. A que se deve, de uma forma... Uma proteção, claramente. Essa questão só pode significar uma proteção por parte do Comando Geral da PRM desses agentes que refugiaram-se ao comando. Por que não se refugiaram para um outro lugar e foram ao comando? Significa que ali onde encontraram a proteção segura. Esse protecionismo, essa proteção, podemos olhar simplesmente para o comando provincial, a direção do comando provincial, podemos olhar para o mais alto nível. Estamos aqui a assumir que nós temos Cernic, Ministério do Interior, mas há um comandante em chefe que está acima de todas os chefes destes setores ou desses departamentos, desses serviços. Quem estaria a proteger os cidadãos que recorreram ao comando provincial? Olha, antes do comandante em chefe, temos o comando a médio, neste caso. Temos o comando junto do Ministério Público e temos também outro comando junto do Ministério do Interior. Então, antes de lá chegar, temos aqui essas duas instituições. Significa isso que esses agentes que se refugiaram ou correram e foram entregar-se no comando, no comando provincial da PRM, é ali onde encontrou a proteção. Perceberam de que só ali é onde estariam seguros. Então, entra em contradição quando o comando e Cernic diz que estão a trabalhar em colaboração. Como que trabalham em colaboração? Por que precisou de poder perseguir a membros da PRM que se sabe onde eles estão? Por que não solicitar o comando geral para poder entregar a esses agentes? E foi necessário aparecer aquele espetáculo que se viu ao redor do comando provincial. No seu ponto de vista, doutor Marcelino, se numa situação em que os agentes do Cernic, a informação que nos chegou é que sim, foram detidos, mas não foi o Cernic que levou os homens ou tirou os homens dali até o estabelecimento penitenciário. A questão é, qual era o perigo de cidadãos estar nas mãos do Cernic, ser o Cernic a levar aqueles cidadãos? É o seguinte, onde falhou logo no princípio, Cernic identificou e elaborou um processo crime contra os agentes da PRM. Por que o comando geral, por exemplo, não recolheu essa gente e foram entregar, sem que fosse necessário haver aquele espetáculo dos agentes da Cernic a perseguir a eles? Porque aqueles senhores eram sabidos e conhecidos a identidade deles e onde eles trabalham. Não era necessário que a Cernic andasse a fazer busca e captura deles.
Era o próprio comando-geral é que deveria se responsabilizar sem ter havido aquele espetáculo para poder entregar aqueles ali na Cernic. Então mostra aqui claramente que houve aqui sim necessidade de proteger aqueles senhores. E isso é grave. Outra situação gravíssima é essa de nós estarmos a perceber agora que os crimes que estão sendo praticados envolve os membros da PRM. Não faz sentido isso. Aqueles que nós confiamos que nos protegem, que dão a defesa e segurança nossa, são esses agora indiciados de praticar o crime. Essa é uma situação extremamente difícil de poder colher. Mas neste caso, tem que se recomendar, aliás, sugerir que o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Daniel Francisco Chapo, venha esclarecer melhor sobre esse cenário do envolvimento dos agentes de defesa e segurança no âmbito do crime. O que está a acontecer efetivamente? Porque há dias nós vimos vários membros da PRM a serem baleados e ainda não há esclarecimento. Agora que provavelmente está-se à busca do esclarecimento, as evidências que estão a aparecer são de agentes da PRM suspeitos para esse caso. Mas e a serem perseguidos. Tem que ser o Daniel Chapo, tem que ser o presidente da República, a dizer, estamos aqui a assumir se até hoje o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança ainda não veio em público a poder estranhar as mortes dos agentes da Cernic, dos agentes da PRM. Então, o que nós esperamos? Temos que solicitar a ele para que venha, porque nem o comandante-geral. Já passa muito tempo em que essas hierarquias, a partir do comando distrital, provincial, o geral, nenhum deles já se pronunciou sobre o que estará em causa da perseguição dos agentes da PRM, mortos a baleamentos, e esses baleamentos, as armas, estão na posse do próprio governo. Não pode dizer aqui que é um cidadão comum, é um cidadão civil que está a matar os agentes da PRM, porque o gestor das armas, manuseamento, guarda das armas, é o governo. Não existe aqui nenhuma legislação que autoriza ao civil a poder obter a arma. Se é que existe alguns civis nesse sentido, quem disponibilizou é o próprio governo, porque é ele que tem a responsabilidade de controlar a entrada e saída das armas no nosso país. Então, de uma ou de outra maneira, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança deve aparecer agora, justificar por que razão que essa situação está acontecendo e por que razão também que aqueles que nós confiamos como que deveriam trazer a defesa e segurança deste país estão suspeitos ou envolvidos nessa situação de criminalidade. Doutor Marcelino, posso dizer neste tipo de caso que os criminosos estão a matar polícias ou posso dizer que os polícias estão a caçar criminosos e estão a matar criminosos? Como é que olha, não temos como neste momento criminosos com posse de arma são agentes da PRM, das Forças de Defesa e Segurança. Porque enquanto essa prerrogativa do manuseio, compra, importação das armas for de livre, só do papel do governo, então o governo aqui é responsável. Todo cidadão que neste país morrer por baleamento, a responsabilidade do governo. Porque o governo é o único proprietário das armas. Não há mais outro. O único responsável pelo treinamento e entrega das armas é o governo. Se essas armas escapam para mãos alheias, a responsabilidade é do governo, não é do civil. Razão pela qual que o comandante-chefe tem que vir se explicar disso. Por que se é que são pessoas não autorizadas, como é que essas armas estão nas armas de pessoas singulares, de pessoas não autorizadas, sem que os membros da Defesa e Segurança neutralizem isso? Se não neutralizam, significa que são incompetentes. Razão pela qual que eles assumam responsabilidade por isso. Não podemos, o comandante em chefe não deve em nenhum momento tentar escapar da responsabilidade das mortes por baleamento neste país. Porque as balas, as armas, o único responsável autorizado a posse disto é o governo. O único responsável pela importação dessas armas, manuseamento, circulação das armas é o governo. E se deixa escapar, isso é da responsabilidade ainda do governo. Doutor Marcelino, há um caso também temos que discutir. Valério,
temos imagens aí de algumas manchetes, de alguns jornais europeus. Nós tivemos recentemente a morte de um gestor de um banco aqui no território nacional, no estado de nacionalidade portuguesa, e vimos uma explicação exaustiva do nosso Cernic, vimos uma conta, dê-me tela cheia, vimos aqui